Olá pessoal, estamos iniciando mais um programa Eu Abraço a Vida, aqui pela Verbo Divino RCC, e hoje nós vamos receber mais uma vez, veio colaborar conosco, a Beatriz Alcântara. A Beatriz é nutricionista, é especializada em nutrição materno-infantil, e ela vai trazer para a gente hoje um assunto muito legal sobre introdução alimentar. Então fica ligado aí que a gente já vai iniciar. Bia. Iniciar. Bia, seja bem-vinda mais uma vez. Muito obrigada pelo convite, é uma alegria estar aqui. Legal. E, bom, a gente vai começar então com a pergunta que talvez você esteja se fazendo. O que é introdução alimentar? A introdução alimentar nada mais é do que você apresentar os alimentos sólidos para o bebê. Apresentar um mundo novo, porque até então ele só tinha contato com alimento líquido, que era o leite. E na introdução alimentar, a gente, de forma gradual, vai fazendo com que ele experimente texturas novas, cores novas, e isso vai fazer parte da vida dele inteira. E o bebê, ele está num processo de desenvolvimento e ele vai precisar de uma energia a mais do que o leite materno vai poder suprir. Mas não para o leite materno. Não O leite para. materno continua. É um processo gradual. Sim. Né? Primeiro, nada substitui o leite materno. Não substitui até os 6 meses. Uhum. O leite materno é primordial para o desenvolvimento do bebê até os 6 meses. Somente ele é necessário. A gente até indica ser exclusivo até os 6 meses, né? O Ministério da Saúde indica. Em alguns casos, as mães não conseguem amamentar, então a fórmula infantil supre essa necessidade, mas conforme o bebê vai se desenvolvendo, a demanda energética vai aumentando, as necessidades de outros tipos de vitaminas, outros tipos de minerais, vai sendo necessário. Então, ele vai chegando num patamar de desenvolvimento motor, orgânico, que ele vai precisar de alimento mais consistente. Então, a partir dos 6 meses é que você pode iniciar a introdução alimentar. A partir dos 6 meses. Certo. E, Bia, e por que é importante começar bem essa introdução alimentar? Bom, é importante porque o bebê está em um processo de desenvolvimento, uma plasticidade cerebral no sentido de aprender muito fácil tudo que ele é exposto. Então, quando a gente consegue colocar o bebê, expor o bebê a alimentos nutritivos, ele vai aprender que aquilo ele vai precisar ingerir, ele vai se acostumar com o sabor, ele vai se acostumar com aquele alimento. Então, a gente vai conseguir forjar, de alguma forma, um hábito a alimentos nutritivos. Então, e além disso também, quando a gente conduz bem uma introdução alimentar, a gente também fala sobre a questão da evolução da consistência. Quando uma introdução alimentar é bem conduzida nesse sentido, o bebê ele consegue avançar na mastigação e na deglutição, né, se acostumando com vários tipos de consistências diferentes. Por exemplo, é comum a gente ver um erro na introdução alimentar nesse sentido, quando a mãe não consegue evoluir essa consistência. E a consistência que você fala é a consistência dos alimentos que ela está colocando para ele. A consistência dos alimentos. E quando a mãe não consegue evoluir essa consistência, ela só se acostuma com um tipo de consistência, que é a mais comum, é
a pastosa. Uhum. E quando ela chega numa certa idade, um ano e pouquinho, ela não vai conseguir se acostumar com consistências mais sólidas, como a Quer dizer, aquela carne. coisa de você raspar a bananinha, é legal Isso, isso, tá na boca sim, da criança, mas isso é uma consistência pastosa. É aquelas isso, papinhas, esse isso. tipo de A situação. consistência ela precisa caminhar junto com o desenvolvimento da criança, Uhum. desenvolvimento motor da criança. Se isso não acontecer, ela só vai se acostumar a um determinado tipo de consistência que seria essa mais pastosa, mais fácil de Uhum. deglutir, e não vai exercitar a mastigação, que é muito importante, né, para o processo pro processo dela em si, né, porque nós esperamos que até um ano essa criança esteja acostumada com a consistência do alimento do adulto, né? E se essa evolução não acontecer, vai ser uma criança com um certo grau de seletividade a certos tipos de consistências, a certos tipos de alimentos. Então, é bem importante conscientizar as mães, principalmente os pais e as mães, da importância dessa evolução de consistência. Nós entendemos o medo, muitas vezes os pais Uhum. têm medo do engasgo, Isso, eu ia te perguntar sobre tem isso. medo de ele não conseguir mastigar, mas é importante estimular a mastigação, confiar no processo, no desenvolvimento do bebê, porque apesar de ele não ter os dentinhos, a gengiva consegue fazer a trituração. Uhum. E isso vai sendo estimulado nele também. Então você precisa colocar cada vez mais pedacinhos, conforme ele vai tendo 8 meses, 9 meses, colocando cada vez mais pedacinhos, para que ele possa desenvolver essa mastigação também. E chegar num um ano e pouquinho, com uma consistência parecida com do adulto, que o adulto come. Então é bem importante uma condução da introdução alimentar eficaz nesse sentido, além também da diversificação dos alimentos, para que ele Certo. se acostume com os alimentos bons, né, com os legumes, as verduras, os alimentos que ele precisa consumir durante a vida inteira. Uma pergunta que eu ia te fazer. A introdução alimentar, você está falando da questão de ajudar a criança a lidar com vários tipos de alimentos, mas essa questão do o que comer, porque, por exemplo, eu era muito chato quando criança, e ainda sou um pouco, mas quando criança eu era muito mais chato, eu tirava um monte de coisa do prato, eu não comia isso, Uhum, não gostava de carne, não gostava, várias coisas, uhum, isso com os meus 8, 9 anos de idade eu não comia. sim, Eu tinha, claro, né, capacidade de comer qualquer coisa, mas eu não sim, gostava, não uhum, tinha, não apreciava aquela alimentação. uhum. A introdução alimentar ajuda nisso? Nesse primeiro momento é importante dar sabores diferentes ou o importante é essa questão da consistência? O que vem primeiro? Os dois andam juntos, tanto a consistência quanto o sabor. Uhum. A criança ela precisa ser exposta a sabores diferentes. Tanto que até tinha um pacientinho meu, né, de 6 meses, no processo de introdução alimentar, a mãe dele gravou ele comendo maracujá. Uhum. Né? E quando você vê, parece que ele tá sofrendo, né? Porque é Faz azedo. aquela Faz careta. aquela careta de sofrimento, mas ele não está sofrendo, ele está fazendo uma experiência de um Uhum. sabor diferente. Um sabor que quando nós mesmos consumimos algo azedo, a gente faz realmente, temos essa sensação. Então é Uhum. importante ele ter contato com essa sensação para ele se acostumar. Tanto que, quando ele foi exposto à primeira colherada, ele quis mais. Mesmo tendo aquela Mesmo sensação. fazendo careta, Sim, entendi. porque é importante ele associar que aquilo é bom. Associar que aquilo vai fazer bem para ele, que ele vai ter durante a vida toda essa experiência. Então, isso é muito importante. Como ele está nesse processo de desenvolvimento do sistema nervoso, ele vai guardar isso de alguma Uhum. forma na memória dele e ele Sim. vai conseguir criar um repertório alimentar. Então, tanto o sabor quanto a consistência é importante, a exposição de vários tipos, para que mais para frente ele tenha menos chance de recusa De alimentar. alimentar.
Tanto que a gente vê muitas crianças com problemas por conta dessa condução. Pode até ser que uma introdução possa ter tido uma introdução alimentar boa, porém, no meio do caminho acabou atrapalhando alguns outros tipos de alimentos, ele acabou criando uma seleção que não seja tão saudável assim. Mas de alguma forma ele guardou. Se tiver essa introdução alimentar, ele vai guardar as sensações, os sabores, para que ele crie um repertório alimentar. Quer dizer, a gente, claro, naturalmente, nem todo mundo vai gostar de todas as comidas. Isso. E nisso a gente até vê a beleza e a grandeza de Deus, né? Que não fez tudo com gosto, por exemplo, de jiló. Fez todas as comidas com vários sabores diferentes. E é natural que se goste mais de uma ou de outra. Exatamente. Mas a introdução alimentar, então, ela ajuda com que você possa apreciar mais sabores. Isso. Saber degustar mais sabores diferentes. Né? Isso, exatamente. E nós sabemos que dentre os sabores, o azedo, o amargo, o doce e o salgado, temos uma gama de alimentos muito nutritivos. Então, a gente somente está preparando essa criança para ter um paladar mais sensível, receptivo, para ter mais gostos de alimentos que vão fazer parte do desenvolvimento dele. E também para manutenção da saúde da vida adulta, que é bem importante. Né? Tem alimentos, todos são muito importantes, mas tem alguns primordiais para concentração, para o desenvolvimento psíquico, para o crescimento da criança, para que ela possa aprender melhor, cognição. Então é bem importante essa exposição para que mais tarde ela não sofra as consequências com deficiência, né, com problemas maiores. Bia, então, e como que os pais podem saber quais são esses alimentos? Uhum. Ele precisa procurar uma nutricionista, quer dizer, a nutricionista ajuda também nesse ponto. Sim, basicamente, né, nós sabemos a realidade, muitas vezes a gente não consegue ter o contato com a nutricionista, mas basicamente precisa ser um alimento de origem natural, né, o mais natural possível, frutas, legumes, cereais, mas na hora de planejar, muitas vezes isso é a dúvida. Então, sim, precisa de um profissional para poder ter esse balanço, né, ter esse equilíbrio, né, organizar a rotina alimentar da família e da criança. Uhum. Então, muitas vezes vai ser necessário o nosso apoio, né, o apoio dos nutricionistas, de alguém que entenda isso. Porque mas eu imagino que é difícil você saber assim, qual alimento favorece a concentração, qual alimento favorece o crescimento, uhum, né? Então realmente é uma ajuda especializada. Sim. E também no balanço energético, né? Nós sabemos que muitas crianças têm essa dificuldade, a questão do peso, e algumas crianças até têm deficiência e precisa realmente desse apoio, dessa ajuda. Mas principalmente para alinhar rotina. Uhum. Esse que é a principal dificuldade que eu tenho visto. A rotina alimentar da família e das crianças, né, que tem sido bem perturbada. Certo. Bia, então vamos lá. O bebê está com 6 meses, passou ali por todo o período de amamentação, né, vivenciou toda essa fase. Como que nós podemos saber se ele está pronto para a introdução alimentar? Ou é automático? Fez 6 meses, já pode... Não é bem assim. A gente fala 6 meses por conta de uma maturidade orgânica. Maturidade intestinal, dos rins. Então, a gente coloca os 6 meses por conta da maturidade. Uhum. Porém, a gente precisa analisar outras questões. Questões motoras também. Certo. Por exemplo, o bebê ele não pode ficar tombando. Quando você coloca ele sentado, ele não pode ficar tombando para os lados. Isso é bem importante salientar. Por quê? Ele não vai prestar atenção no que que nós queremos, que é a deglutição. Ele precisa prestar atenção na deglutição. Então, se ele tiver
não tiver com o tronco fortalecido, né? Essa parte do tronco fortalecido, o pescoço fortalecido, não conseguir sustentar, ele vai muito facilmente engasgar. Então a gente não quer isso. Entendi. Então ele precisa ter um mínimo de força para poder ficar sentado sozinho. Para evitar engasgos. Então esse também é um sinal físico de que a gente sabe que ele está pronto para a introdução alimentar. Além disso, ele precisa ter interesse pelos alimentos, né? Ele precisa olhar aquele alimento e ter a curiosidade. Você já viu aquela criança, né, que olha o prato dos outros e quer colocar a mão? Eu ia te perguntar isso agora. Às vezes o pai e a mãe, sim, claro que a vida é corrida, você trabalha, faz um monte de coisa. Mas às vezes a criança, ela quer, na hora da alimentação, pegar o alimento. E é claro que isso inevitavelmente vai fazer uma bagunça. Porque ele pega, esparrama, derrama tudo. Mas esse tocar o alimento, fala um pouco sobre isso pra gente. É importantíssimo. Principalmente no desenvolvimento e também a questão de ela conhecer o alimento. E não só o alimento, os objetos. Você vê nessa fase, a criança ela pega os objetos, os talheres ou qualquer outro objeto e coloca na boca e fica brincando, porque é preciso para ela conhecer, né? Costumo até brincar, né, com alguns pais, né? Ele vai pegar um talher, que legal, o que é isso? Ao invés de se perguntar, ficar olhando, ele vai pôr na boca, porque ele vai querer conhecer, né, tudo que ele coloca na mão e pôr na boca. Então, dentro da alimentação não é diferente. Ele vai pegar um alimento, vai brincar com aquele alimento e vai pôr na boca. E ele vai, além de brincar, experimentar. Então, a gente junta o brincar e o experimentar. Precisa ser um momento leve, precisa ser um momento gostoso para a criança, porque se de alguma forma ter alguma pressão, ter algum estímulo que ele vai guardar na mente, ele pode associar algo muito ruim. Isso acontece bastante, né? No momento da alimentação, a criança já associar de que aquilo vai ser ruim. Um momento traumático. Um problema. E ele chorar, ele não querer comer, ele não querer ficar no caldeirão. E é importante também o exemplo. Os pais precisam estar perto, consumindo alimentos que ele quer que ele experimente, porque o exemplo arrasta. Eu tenho até um exemplo. Teve uma vez que eu tava atendendo uma mãe que ela falava assim, viu, ele não fica no cadeirão de jeito nenhum, eu tento colocar ele pra comer, né, o almoço, ele não quer, e eu não sei o que eu faço. Então eu fui lá perguntando pra ela, e... Quantos anos tem essa criança, bebezinha? Na época tinha 7 meses, 7 para 8 meses, né, e daí eu fui perguntando, daí como que você almoça, né, e como que é a rotina da casa, eu fui perguntando, daí ela falou assim pra mim, quando eu estou almoçando, ela almoçava no chão da sala dela, quando eu estou almoçando, ele sempre quer minha comida, mas na hora de ele comer, na cadeirinha, ele não quer. Mas daí eu perguntei pra ela, viu, mas ele come sozinho? Sim, na hora que eu dou alimento pra ele, eu não tô comendo, só ele. E daí eu falei, pronto, aproveita esse momento que você está comendo para ele comer também. E isso vai fazer com que ele tenha mais leveza na hora da alimentação, associar com coisas prazerosas, que é importante para a criança nesta fase. E ele vai comer muito melhor do que se ele estiver comendo sozinho, né? E também é importante, muitas vezes a mãe fica com medo, né? De não comer e falar, come mais um pouco, mais uma colher, mais uma colher. É importante dizer também que o bebê, ele sabe o momento de parar e o momento de comer. Ele tem um processo de autorregulação alimentar muito grande. Então, se ele comer 2 colheradas, tá bom, tá ótimo. O estômago dele é pequeno, a gente tem que levar em consideração isso também. Ele vai aumentando aos poucos. E se é o começo da introdução alimentar, você não pode esperar que ele vai comer um pratão, né? Porque ele, como eu já falei no começo, é um processo, né, de um alimento líquido para um alimento sólido. Muitas crianças sentem dificuldades
de aceitação, principalmente dependendo de algum temperamento da criança que já está dentro dela, ela vai demorar para explorar esse mundo novo, né? Eu já conversei com várias mães que teve crianças que se deram muito bem na introdução alimentar, e que, nossa, já comeu muito desde o começo, desde a primeira vez ele já comeu uma banana toda, já comeu já uma banda de mamão toda. E já conversei também com mães que falaram que os filhos foram aceitar melhor a alimentação com 8 meses. Uhum. Então existe depende. Um pouco esse mito, né, de que assim, até os pais às vezes têm orgulho, nossa, o filho comeu tudo. Parece que se você não come tudo, fracassou na alimentação. Sim. Mas não é bem isso. A criança sabe, então, o quanto ela precisa ingerir de alimento. Exatamente. Não precisa você forçar em comer Sim, tudo. Né? Exatamente. É lógico que a gente precisa tatear para saber, né, se for uma criança maior e a mãe ter essa sensibilidade de que ela tá enrolando, ela tá preguiçosa, e a mãe pode dar uns estímulos. Vai, come, filho, você não comeu nada. É importante. Mas quando é muito bebê, tá nesse processo de acostumar, é importante você tatear, não ter muita rigidez. Entendi. Precisa ter. Bom, Bia, e como começar a introdução alimentar? Por qual alimento a gente começa isso? Não existe um alimento certo para começar, né? A gente acostuma com as frutas. Tem um sabor mais adocicado, mas não tem regra. Pode começar tanto com legumes, pode começar com fruta, pode começar com cereal, como arroz. O importante é ser gradativo, né? Precisa haver um planejamento de acordo com a rotina, então isso é um pouco mais individualizado, mas basicamente começar com um horário durante o dia e aumentando isso para criar rotina. Todo dia, a essa hora, comer alguma coisa, né? E aumentando gradativamente até uns 7 meses e meio a 8 meses. Seria o ideal já ter todas as refeições já organizadas, mas também isso depende da criança, depende da família, depende do processo, se tem alguma patologia ou não, então isso daí é bem individual. Então precisa... Mas assim, para mim tá ficando evidente que a rotina, ela precisa acontecer nessa questão alimentar. Precisa existir. Se a criança não tem rotina, ela não come bem, porque isso tudo engloba outras coisas também, como o dormir. Se a criança não dorme, não tem uma rotina de sono, ela não vai comer bem. Se ela não tem uma rotina de horários estabelecidos para tudo, ela não vai ter também algo organizado para se alimentar melhor. Por exemplo, se você não organizar o lanche da tarde dela no horário que vai espaçar bem o almoço, ela não vai comer bem o almoço. Você coloca ela na cadeira, ela super irritada, ela não vai associar como algo bom e não vai conseguir comer direito. E se isso for uma rotina, ela não vai comer bem durante muito tempo da vida dela, se não for organizado isso. Então a rotina é primordial para que tudo esteja conforme o desenvolvimento para o desenvolvimento dela. Então, se ela não come bem, ela não se desenvolve bem. Se ela não dorme bem, ela não se desenvolve bem. E tudo, né? A higiene precisa também ser algo ordenado para ela também criar uma disciplina, né, que vai ser muito boa para ela mais tarde. Então a gente está cuidando de uma gama de coisas, não só a alimentação, mas a rotina de uma casa toda. Como que eu sei que está funcionando a introdução alimentar? Conforme o bebê vai se desenvolvendo, ele vai aceitando cada vez mais alimentos. Não importa o tempo, né? Se é com 7 meses ou se é 9 meses, ele consegue experimentar vários tipos de alimentos com uma leveza, né? E como ter sucesso também é ele observar as pessoas que estão ao redor dele. Observar o exemplo, né? E o que tem na casa dele. Para que ele possa já criar no imaginário dele os alimentos que ele vai consumir, o que ele precisa consumir, né? E é muito comum você ver crianças que não sabem o que é um almeirão, o que é uma beterraba, o que não é uma berinjela.
E isso é porque ela não foi exposta a esses alimentos. Ou foram expostas e não falaram o que é. Então é legal também, conforme ela for crescendo. Olha, filho, você tá... vamos comer uma cenourinha? Uma berinjela? Daí ele vai associando e conhecendo os alimentos também. Nomeando aquilo que ele está comendo. Então, consequentemente, você precisa oferecer separado, porque são texturas e cores diferentes, então sim, oferecer separado é importante, isso é bem importante, eu não tinha falado antes, mas isso é importante. Então, ele vai conhecendo, ele vai, conforme vai sendo exposto, vai conhecendo os alimentos que tem um monte, né, alimentos saudáveis e nutritivos, e ele vai selecionando entre estes saudáveis aquilo que ele vai gostar e que ele vai consumir e que a família consome também. Sim. E ele vai se desenvolvendo, ele vai conseguindo ter o peso que ele precisa ter, ele vai conseguir crescer o que ele precisa crescer, e quando chegar entre um ano e meio, 2 anos, vai ter uma rotina e uma alimentação estabelecida de acordo com a família. Então, a gente vê que a introdução alimentar foi eficaz, que ele não precisou consumir nenhum tipo de alimento muito industrializado, nem doce, nem sal, para poder ficar bem. Ô Bia, então, quando eu era pequeno, dá um exemplo aqui, né? Eu detestava a beterraba. Não gostava, achava ruim. Até hoje eu não gosto muito nem do cheiro. Mas eu era obrigado a comer beterraba. Eu era obrigado e, assim, parecia naquela época que a beterraba era o melhor dos alimentos do mundo. Toda criança tinha que comer beterraba para ficar com sangue forte, tinha essa ideia sobre o alimento. E como que a gente lida com isso? Porque às vezes a criança ela não gosta, ela não quer aquilo. E como que se lida com essa questão? Quando a gente fala em criança maior, a gente precisa ter a consciência de que tem outros alimentos que têm os mesmos nutrientes que a beterraba. E ter paciência trazendo o alimento de uma maneira divertida, trazendo em preparações, né? Tem crianças que até têm dificuldade em tocar o alimento. Já atendi crianças que não gostavam nem de tocar a beterraba. Então tem que ter paciência. Todo o dedo, né? Você coloca no arroz, fica tudo vinho. Tem que ter paciência, com a criança e expor ela de alguma forma para que ela se acostume. E ter a consciência de que ter outros alimentos com os mesmos nutrientes. Se for só beterraba, maravilha. Mas se for uma gama de alimentos que ela rejeita, aí precisa de ajuda especializada. Daí precisa de ajuda de uma nutricionista, de uma fono, muitas vezes, porque tem outras raízes, a seletividade também. Terapeuta ocupacional, precisa de ajuda especializada para conduzir a terapia dessas crianças mais seletivas. Mas quando a gente fala em introdução alimentar, a gente precisa expor várias vezes, porque vários estudos já mostram, né, que a criança vai criando repertório, vai associando o alimento com a exposição. Então, 10 vezes, 20 vezes. Então, expor. Né? E nesse momento da introdução alimentar é o momento de expor. Então não é saudável oferecer a primeira vez, a criança não gostou muito, e pode acontecer aquilo que você falou no começo, o rosto parece que não gostou, mas ela está provando e ela acaba gostando. Exatamente. Mas pode acontecer dela não gostar mesmo. Isso. E aí eu enfiar ela abaixo não é recomendado. Não é recomendado. É melhor que eu volte no outro momento, com um preparo diferente. Isso. E tente de novo. Exatamente. Então é uma paciência para os pais. Para os pais. Se for uma lista grande, né, de alimentos que ela não gosta, aí você precisa ficar mais atento. Sim. Mas se for uma lista pequena, né, de alimentos, alguns alimentos, e ela tem uma variedade alimentar, não tem por que se preocupar. Não tem por quê. Legal. E essa seletividade alimentar, ela pode alcançar até crianças já desenvolvidas, 8, 9, 10 anos, até adultos, né? Que só comem determinado tipo de alimento e isso é extremamente prejudicial, eu imagino. Precisa haver uma investigação da origem, como eu já falei, da introdução alimentar para tratar. Né? Então, ela precisa, principalmente no início, né, da infância, precisa ficar bem atento.
bem atento mesmo aos sinais que a criança dá e tratar. Porque se chegar ao ponto de ter deficiência de algum nutriente, da energia, né, deficiência de energia, pode causar muitos problemas. Então, isso é bem importante. Sim, eu conheço pessoas que elas gostam de um determinado alimento muito específico, ela come, ela se sente saciada com aquilo, ela não fica com fome, mas não significa que ela está consumindo tudo que o corpo dela precisa, né? Sim. Isso é extremamente prejudicial. Sim, e precisa de um planejamento, né? Se tem casos assim de crianças, de adultos que precisam de um planejamento mais específico, porque tem uma restrição de algum tipo de alimento, como por exemplo o glúten. Então precisa de um planejamento para que ela possa suprir todas as necessidades dela. Então, para a gente ver a importância de suprir as necessidades do nosso organismo, porque o nosso organismo trabalha 24 horas por dia, né? Precisa de uma energia necessária, precisa de nutrientes necessários para que as células se multipliquem, para que nós tenhamos a energia necessária para tudo, né? Tudo ser conduzido e funcionar bem. Então é bem importante a gente planejar e comer alimentos saudáveis que vai proporcionar substrato para o nosso organismo. Legal. Bia, e para a gente finalizar, mais uma pergunta. Na introdução alimentar, tem algum alimento que você recomenda, que você diga assim, olha, esse alimento não é bom você colocar? Às vezes a criança até gosta. Eu conheço alguns pais, por exemplo, que não dão nenhum tipo de... não deixa a criança consumir açúcar de jeito nenhum. É isso mesmo? O caminho é esse? Ou tem alguma outra coisa que você recomenda? Eu posso substituir o açúcar pelo mel, já que o mel é saudável? Sim. O que você acha? Quando nós falamos em açúcar, muitas vezes nós somos taxadas de vilãs, né, de chatas, porque a gente não deixa até os 2 anos o consumo de açúcar. O problema do açúcar tem vários problemas do açúcar, na verdade. Mas o principal dele é que mascara o verdadeiro sabor do alimento. Além também de ter uma energia super alta e pode trazer, né, se comido em excesso, um ganho de peso excessivo. Então, quando falamos que não há necessidade do açúcar, de fato não há necessidade do açúcar. Porque o açúcar nada mais é do que um carboidrato e ele já consome carboidrato em outras fontes, que é muito melhor e muito mais saudável, que é o arroz, a mandioca. Então não há necessidade de ele consumir. Isso vai atrapalhar até mesmo a associação do sabor, né? O açúcar já é muito palatável. Alimentos industrializados com açúcar, junto com a gordura industrializada, e o açúcar fica muito palatável, então isso vai atrapalhar a alimentação. Palatável é gostoso. É uma delícia, essa é a verdade. Mas esse é o problema, né? Porque justamente nos torna, às vezes, até dependentes daquilo. Eu digo porque é difícil você ver, eu vejo muitas pessoas adultas que percebem o mal que o açúcar tem causado. Eu falo por mim mesmo, e como é difícil você abrir mão do açúcar. Exatamente. Você tomar um cafezinho com um pouco menos de açúcar do que você está acostumado, parece que o amargo é o pior gosto do mundo. Parece que o azedo é o pior gosto do mundo. Exatamente. E não deveria ser assim, porque nós somos habituados, né, com o doce do açúcar. Né? Exatamente. Então, em uma criança, introdução alimentar principalmente, se você vai oferecer uma banana e um chocolate, ela vai querer o chocolate. É muito mais gostoso para o sabor. E nós sabemos que o chocolate não é o ideal para ela naquele momento. Tem muito açúcar, muita energia, vai atrapalhar totalmente esse processo de aceitação de outros alimentos. Muito aguçado, né, fica, né, o sabor. Os alimentos são mais leves, brandos. Então é importante privar. Tanto o açúcar do sal também em excesso também pode trazer o mesmo prejuízo. Alimentos super industrializados, cheios de aditivos alimentares muito artificiais também. E o mel, como você falou, é importante também privar até os 2 anos, porque existe uma doença chamada botulismo, né, que é uma bactéria que habita dentro do mel, e
pode trazer muitos malefícios para a criança. Então, até o sistema imune dela ficar mais preparado para combater, é melhor privar até os 2 anos. Então, alimentos saudáveis mesmo, perto da natureza, perto de Deus, para poder fazer esse, eu costumo dizer, né, a escola dos alimentos sólidos, né, porque ela não conhece nenhum, então ela está conhecendo até os 2 anos, ela vai conhecer vários alimentos sólidos, para que ela possa saber o que ela não sabe até então. Legal. Bom, gente, queria agradecer a Beatriz. Obrigado, Bia, por trazer esse conteúdo para a gente. Muito importante. A alimentação, a gente percebe cada dia mais o quanto que a alimentação influencia na nossa vida, né? Sim. A gente que tem tido contato, o Instituto Malagode, né, tem tido contato como muito a área da educação, tem estudado bastante isso. Você também lida com crianças o tempo todo, né? Sua especialidade é lidar com maternidade, com a alimentação infantil. O quanto que a alimentação influencia até mesmo nos estudos, né? Na concentração, na capacidade de aprender, tudo isso passa pela alimentação, né? Não é só estar saciado, né? Tem tantas coisas. É muito mais profundo do que a gente imagina. A alimentação tem várias áreas, né, muito interessantes na questão, né, da fome, da saciedade, mas, né, falando especificamente dos nutrientes, né, não é somente estar saciado, é você consumir aquilo que o seu organismo precisa para você poder servir melhor as pessoas e para que as crianças possam se desenvolver melhor também. Né, o que nós queremos, né, para os nossos filhos, para as nossas crianças, que elas se desenvolvam bem, para que elas se desenvolvam na inteligência delas, para que elas possam ter escolhas sábias em todos os sentidos, e tudo isso passa pela saúde do corpo. Se a criança está com um corpo saudável, mente sã, ela consegue também ter escolhas melhores em toda a vida dela, consegue se desenvolver melhor na escola, em todos os âmbitos da vida dela. A gente diminui as chances de várias doenças crônicas, doenças psíquicas. Então, a alimentação é uma área primordial para a saúde humana. Legal. A gente vê como você gosta disso, como você ama falar disso, né? E você atende as pessoas, você tem um consultório, você atende remoto, online, como que funciona o seu atendimento, Bia? Atualmente estou atendendo online, né? Eu atendo público gestantes, tentantes online, também atendo home care, crianças seletivas, introdução alimentar também faço consultoria online, faço todo o suporte via WhatsApp também, tiro todas as dúvidas, e é dessa forma que eu consigo atender esse público. Legal, bacana. E você tem uma página, como que as pessoas te encontram? Sim, eu tenho a página do Instagram, né, que também tem o link da bio para o meu WhatsApp, se quiser algum contato. Minha página do Instagram é Nutribia Alcântara. Legal, Bia. Obrigado. Gente, segue a Bia lá então, ela tem bastante conteúdo no canal dela, na página dela, sobre alimentação infantil, para mulheres que querem engravidar, para mulheres que já estão gestantes e querem manter uma gravidez mais saudável possível. Então, a alimentação, tudo isso contribui, né, para o bem ou para o mal. E a gente quer, obviamente, o melhor, nós queremos o bem, nós queremos a defesa da vida, né, em todos os aspectos. Então, quero agradecer você, muito obrigado. Obrigado ao Verbo Divino RCC, que tem aí aberto esse espaço para a gente. Bia, mais uma vez, obrigado pela sua presença aqui. E nós nos encontramos no próximo programa Eu Abraço a Vida. Fique com Deus. Muito obrigada.